Princípios para viver conforme o coração de Deus. A palavra de hoje está em Neemias, capítulo 2, versículo 17. A palavra diz assim: eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém está em ruínas, os seus portões estão destruídos. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Declarei para eles como a mão bondosa do meu Deus estava comigo e também as palavras que o rei me havia falado. Então todo o povo me disse, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gersem souberam disso, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, nós vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E por último, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo de Israel estava passando um dos piores momentos da sua existência. Eles tinham sido derrotados por Nabucodonosor, muitos tinham sido mortos, outros levados escravos para a Babilônia. Sobrou ali um pouquinho de gente apenas em Jerusalém, que estava destruída, queimada, o seu templo foi derribado, o seu rei foi levado cativo, enfim, uma tragédia terrível. Depois de 70 anos, Deus permite que homens comecem a voltar, Zorobabel, Esdras, Neemias, e começam a voltar para reedificar Jerusalém. Mas a moral do povo, por passar 7 décadas com tudo destruído, estava muito baixa. Deus queria fazer um milagre, queria fazer algo muito especial, queria que aquele povo começasse a voltar, viver conforme o propósito do coração de Deus, mas a moral deles estava muito baixa. Deus então trouxe uma estratégia de uni-los através de um único trabalho, reconstruir os muros de Jerusalém. E trazendo e aplicando para a nossa vida, nós vemos que os princípios que aquele povo usou para que de uma cidade destruída, arrasada, em miséria, se tornasse novamente a grande Jerusalém que nós conhecemos. Pelo menos 4 princípios eles aplicaram na vida deles e nós também podemos aplicar na nossa vida. O primeiro princípio foi esse do capítulo 4, versículo 6. O povo tinha disposição e ânimo para trabalhar. Na nossa vida, se não tivermos disposição e ânimo, a gente não consegue fazer nada. Sem disposição e sem ânimo, a gente também não trabalha no reino de Deus. Outro princípio é que aqui no capítulo 2, versículo 18, quando Neemias foi conversar com o povo, e Neemias disse, então se preparem, porque nós vamos começar essa obra. Preparo, fortalecimento espiritual, preparo, fortalecimento pessoal. É o que aquele povo daquela geração aplicou para a sua vida. Você não pode fazer grandes coisas se você não se preparar, se você não se fortalecer pessoalmente, porque no meio da sua caminhada, se você começa a fazer coisas grandes para o Senhor, pode ter certeza, vai vir oposição. Sambalate, Tobias e Gersem se levantaram contra o povo de Deus de graça. Eles não perderiam nenhum tipo de terra, eles não teriam nada a perder. Eles se levantaram simplesmente para perseguir, porque é isso que acontece quando nós fazemos a obra de Deus. Pessoas se levantam sempre para nos perseguir. Sempre foi e sempre será assim. Isso nunca vai mudar. Se nós não estivermos preparados, fortalecidos espiritualmente, fortalecidos pessoalmente, nós iremos parar no meio do caminho. E também tem uma coisa importante, o terceiro pé, é entender que sem Deus nada nós poderemos fazer. Aqui no versículo 20, que nós lemos, Neemias fala uma coisa muito interessante. Ele diz, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, por nós mesmos, não temos forças simplesmente para fazer tudo o que tem que ser feito. Nós precisamos depender de Deus. Em outro momento, quando os inimigos de Neemias se posicionam, ele faz uma oração muito linda quando ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Ele não dá uma resposta à altura, ele não quer brigar lá com Sambalate, com Tobias, ele não quer se mostrar mais forte, não. Quando eles começam a acusá-lo com mentiras, quando eles enviam cartas mentirosas para o rei, ele simplesmente, em vez de falar com seus inimigos, ele olha para os céus e diz, Senhor, fortalece as minhas mãos, não deixa eu parar. Quero então falar, eu tinha falado 4, mas deixa eu ficar somente nesses 3 princípios que nós podemos aplicar para a nossa vida. Disposição e ânimo, preparo, fortalecimento espiritual, e entender que sem Deus nada podemos fazer, e eu resumo essa frase em uma palavra, dependência.
Dessa forma, se conseguirmos viver esses 3 princípios que o povo de Israel viveu, nós viveremos conforme o coração de Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida. Aplique esses princípios e você estará no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe.